Senhores telespectadores, vamos visitar hoje o concelho de Loulé. Loulé, no Reino dos Algarves. Devo dizer que é um dos mais interessantes concelhos algarvios. Primeiro, porque realmente começa no Alentejo, isto colide com o concelho de Almodóvar, que já é alentejano, e acaba no mar. Portanto, atravessa o Algarve com uma cunha de lés a lés. Depois, como sabem todos, o Algarve divide-se em duas metades, Barlavento e Sotavento. Ora bem, Loulé não é nem Barlavento nem Sotavento. Não tem nem as características do Barlavento, nem as da gente do Sotavento. É uma terra própria, é Loulé. Os algarvios costumam dizer que isto divide-se em três partes, Barlavento, Loulé e Sotavento. E tem alguma razão. O concelho tem, e isto é importante pensar nisto, o concelho tem, segundo o último censo, 57 mil habitantes. Ora, reparem, 57 mil habitantes, num concelho realmente muito grande, porque é muito grande, 765 quilómetros. Isto dá-nos uma média de cerca de 74 habitantes por quilómetro, o que é pouco. Pouco porque a média nacional aproxima-se dos 120 habitantes por cada quilómetro quadrado. Como sabem, Portugal tem 88.400 e tantos quilómetros quadrados. Bom, e o último censo revela 10 milhões e meio de habitantes. Dividindo os 10 milhões pelos 88 mil e tal, isto dá 119 habitantes por quilómetro quadrado. Ora bem, aqui no Algarve, onde a gente vê povoações chegadas umas às outras, a bem dizer, não há um palmo de estrada que não haja uma casa à beira do caminho. Terras importantes, olhem, aqui Loulé tem perto de 15 mil habitantes, mas logo abaixo, a poucos quilómetros, a Quarteira tem outro tanto. E há grandes aldeamentos, grandes aproveitamentos turísticos, onde há milhares e milhares de pessoas. Como é que se explica esta densidade pequena, de realmente 74 por quilómetro? Bom, há várias explicações, uma delas é esta. Quando a gente hoje diz, o concelho tem 57 mil habitantes, olhem, isso é verdade, mas é verdade em janeiro, é verdade em fevereiro ou março, ou até abril, mas a partir daí essa população começa a inchar. Quando chega a agosto, não tem 57 mil, tem perto de 150 mil. Bom, mas isso não interessa, porque eles depois vão-se embora. Não é assim, porque a Câmara tem a obrigação de ter tudo preparado para que essa centena e meia de milhar de pessoas se sintam aqui bem no seu concelho, haja sistemas de alimentação, de comunicação, de saneamento, tudo tem que estar preparado para cento e muitos mil. Bom, e essa é a verdadeira população na altura em que o Algarve está vivo. É claro que o Algarve o que tem é uns longos períodos de hibernação. E quando o Algarve hiberna, então sim, é que a Terra tem só os tais 57 mil habitantes. Bom, mas há uma outra razão. Eu disse-lhes, isto tem 765 quilómetros quadrados, pois tem. Mas mais de metade, exatamente 52%, fazem parte da rede Natura 2000. Isto quer dizer, é natureza pura. Ali ninguém pode fazer um muro, erguer uma casa, fazer qualquer iniciativa de aldeamento, de empreendimento, seja turístico, seja do que for. Aquilo é para ficar tal como estava. Claro que os velhos morrem, enterram-se, os filhos não estão dispostos a ficar numa terra onde tudo é proibido e vão-se embora.
essa amortização por razões ecológicas de uma parte tão grande do Algarve e também do Alentejo está a ser um fator negativo para o crescimento destas regiões de Portugal. Claro que a ecologia é muito importante, é um fator a equacionar nos planos do desenvolvimento do país, mas a equacioná-lo juntamente com outros fatores, e os outros são o nosso destino turístico, a maneira de receber as pessoas, tornar os portugueses felizes, porque a regra base de toda a política tem de ser esta: Portugal é para os portugueses e para quem vem visitar Portugal. O Concelho de Lolé tem uma parte litoral, confina com o Oceano Atlântico. São 14 quilómetros. Nesses 14 quilómetros localizam-se os empreendimentos turísticos mais bonitos, mais bem conseguidos de toda a costa algarvia. Eu estou-lhes a falar num deles. A Quinta do Lago é um grande empreendimento. Vêm aqui as pessoas mais famosas da Inglaterra, da Alemanha, da Irlanda. Há também uma parte importante de portugueses. Vêm as grandes vedetas do espetáculo mundial, vêm os campeões da Fórmula 1, vêm princesas de vários pontos da Europa, vêm donos dos grandes bancos. Ficam aqui, a empresa recusa-se a dizer os nomes, porque aqui isto é como o paraíso. Sabem que quando nós morrermos, uns vão para o paraíso, outros vão para o inferno. Mas há uma coisa que é justa: não há jornal nenhum que publique quem é que foi para o paraíso e quem é que foi para o inferno. Até pelo contrário. E, geralmente, os jornais dizem muito bem de alguns que se calhar foram para o inferno e se calhar dizem muito mal de outros que são capazes de ir para o paraíso. Bom, mas aqui em todo Lago é apenas um espaço. Há o Vale do Lobo, que é também magnífico. Há Vila Moura, ainda há pouco tempo estivemos em Vila Moura e realmente é um encanto. Eu falo nisto porque me parece que isto é um exemplo para todo o Algarve. Isto são estes palmos de costa, estes 14 quilómetros, aqui do Concelho de Lolé. Se todos os concelhos do Algarve tivessem conseguido fazer do seu litoral estes milagres, se tivessem conseguido povoar as encostas e as falésias de uma vegetação densa, se tivessem conseguido fazer estas moradias agradáveis que não se vêem surgir como em arranha-céus ameaçadores do alto dos areais, se tivessem acabado com a lixaria que por aí há, então sim, o Algarve já tinha sido eleito pelo mundo como o paraíso que nós nesta terra podemos alcançar. Eu estive ontem em Sagres. Como sabem, Sagres é um lugar sagrado. Já era sagrado para os romanos. Sagres vem exatamente de sacrum, porque os romanos tiveram a noção de que ali naquela rocha imensa a romper o oceano, aquilo tem qualquer sentido místico. Depois eu estive lá, encontrei dezenas de estrangeiros e, coitados, andavam à Torreira do Sol com o guia a ler, e a ver se encontrava o infante. Só que o infante já não está em Sagres. Penso que é uma das primeiras prioridades do turismo algarvio, restituir à vila de Sagres a presença do infante. Outro exemplo que estas urbanizações nos dão é o respeito pela árvore. Eu agora estou-lhes a falar no Vale do Lobo, outro empreendimento absolutamente modular. Reparem, isto aqui é um pavilhão, é a entrada de uma galeria de arte e havia aqui algumas árvores. Bom, o arquiteto recebeu ordens para furar o teto
para deixar ficar as árvores. E as ordens que aqui há são estas: sempre que for preciso abater uma árvore, tem que se plantar 3. Isto, se fosse seguido em todo o Algarve, podem crer que o Algarve hoje ainda estava mais bonito do que assim é. Dentro do concelho há 2 cidades e 2 vilas. As cidades, é claro, são Lolé e a Quarteira. As vilas são Almancil e Salire. Eu agora estou em Almancil, estou na igreja de São Lourenço. Esta igreja, toda revestida de azulejos do século XVIII, são azulejos começados a pintar ali por 1730, e por um grande mestre da azulejaria, Policarpo de Oliveira Bernardes. Os painéis representam o martírio de São Lourenço. São todos eles notáveis. Representam São Lourenço ser interrogado pelo imperador. O imperador está-lhe a perguntar onde é que estão os tesouros da igreja. E o São Lourenço está a responder-lhe: os tesouros da igreja de Cristo são os pobres de Cristo, e aponta para uma multidão de pobres, com crianças, com velhos esparrapados. Bom, esta igreja é de facto muito notável, muito notável. Vale a pena vir a Almancil para visitar a igreja. A outra vila do concelho é a vila de Salire. Salire é uma terra mal conhecida e é uma terra muito interessante. Eu estou-lhes a falar aqui no alto do castelo de Salire. Era um castelo que teve um papel de certo valor na conquista do Algarve. Há uma lenda da conquista, uma lenda bonita. É que, e isto não é lenda, este facto primeiro é verdadeiro. Foi aqui que as tropas do rei Dom Afonso III se encontraram com as tropas do Paio Pérez Correia, que era o mestre Santiago, quando foram conquistar Faro. Foi realmente aqui neste castelo. As 2 hostes acharam-se aqui. A partir daqui é que começa a lenda. Diz que veio um garoto, um rapazito muito novo, e apresenta-se ao rei a dizer: eu também quero combater. O rei olhou para ele: sim, mas e que idade tens tu? Eu tenho 14 anos. Opa, 14 anos, olha, vai lá para casa, tu ainda não tens barba para pendurar um pente, quanto mais para combater, vai-te lá embora. O rapaz ficou desanimado e foi-se embora, realmente. Mas no dia seguinte volta a aparecer: eu venho aqui pedir para combater. O rei que o conhecia disse: mas eu já te disse, homem, tu nem barba tens para pendurar um pente. E o moço tira do bolso um pente de ferro com dentes muito aguçados, crava no queixo pela carne dentro e diz ao rei: tenho ou não tenho barba? Bom, o rei perante aquele exemplo disse: sem dúvida, o moço corajoso é. Bom, olha, vai lá. O rapaz lá foi como soldado e esteve em Faro e portou-se com tanta valentia, que o rei, depois de tomada a cidade, quis lhe dar um grande abraço e disse uma frase que ainda hoje se repete aqui: ah, Gil, Gil, quem de ti tiver a 1000. Quer dizer, que falta que faziam homens com aquela valentia. Infelizmente, o castelo do Salire está maltratado. Estão a ver aqui, isto era um antigo torreão desta cerca, era enorme, a área era muito grande. No interior fizeram umas escavações arqueológicas, mas que não valorizam nada a coisa importante que há aqui, que era um castelo muçulmano que foi tomado pelos cristãos e que serviu de base à conquista da última parte do Algarve.
Falo nisso porque eu quero chamar a atenção para uma coisa. É claro que temos todos que defender a independência. Isso é uma obrigação que vem na Constituição da República. O primeiro fim do Estado é defender a independência. Ora bem, mas é claro que independência. Há uma independência política, todos sabemos que agora fazemos parte de uma comunidade internacional que é quem dita a lei, portanto, nós somos apenas parceiros de uma comunidade soberana. Independência económica, a gente vai aí aos supermercados, tudo quanto compra já não é português. As nossas máquinas não são portugueses. Os automóveis em que andamos não são portugueses. A roupa que vestimos é cada vez menos portuguesa e isso também não depende de ninguém. Isso são leis económicas que nenhum poder político pode derrubar. O senhor telespectador pode ter a certeza disso. A força económica já por vezes tem derrubado o poder político. O que nunca se viu foi o poder político empurrar o poder económico. Agora, há um tipo de independência que continuamos a ter e que só perderemos se nos quisermos despir dela. É a independência cultural. É sermos como somos. É falar este belo idioma em que nos exprimimos. É ter uma literatura própria. É conhecer a nossa própria história. É cuidar dos nossos monumentos. É prezar as nossas raízes. É termos orgulho de ser portugueses. Isso é que é a independência cultural. E acho que, deixando os castelos do nascimento de Portugal neste triste abandono, não estamos a pensar nessa independência. Mas é claro que o concelho de Lolé não tem só vilas e cidades, também tem aldeias. E são aldeias lindíssimas. Ficam longe, muita gente não vai lá, mas eu estou a pensar em Alte, em Benafim, na Crença, no Ameixial, em Tore, pequenas aldeias brancas aninhadas nos colos da montanha. E eu, neste momento, estou em frente da igreja de Alte. É uma igreja manuelina, como vê, este pórtico é nitidamente manuelino, foi mandado fazer no tempo del rei Dom Manuel. Quem vier aqui não deve deixar de entrar na igreja. Tem uma capela-mor ainda gótica e toda forrada com azulejos do século XVII, que é uma beleza. Bom, além de pequenas preciosidades, como por exemplo uma imagem com a avó, a mãe e a filha, uma imagem barroca, mas que é uma raridade. Esta aldeia tem uma história que eu queria contar, porque acho que é uma história importante. Em 1938, um serviço público, que era o SPN, Secretário da Propaganda Nacional, era dirigido pelo António Ferro, abriu um concurso que era a aldeia mais portuguesa de Portugal. Devo dizer que eu nunca concordei com o título, nunca, eu já nessa altura era um homenzinho, e a aldeia mais portuguesa, que diabo, portuguesas são todas. Uma aldeia no Minho é tão portuguesa como uma aldeia em Trás-os-Montes, ou no Douro, ou na Beira Baixa, ou na Beira Alta, ou na Extremadura, ou no Alentejo. As aldeias são todas 100% portuguesas, graças a Deus. Oxalá eu pudesse dizer o mesmo das cidades. Oxalá. Portanto, dizer a aldeia mais portuguesa estava mal. A verdade é que esse concurso, que deixou uma marca profunda, ainda hoje é recordado. Já lá estive, a aldeia que ganhou foi Monsanto, na Beira Baixa. Portanto, eu não sou suspeito a falar nisto, porque a Beira Baixa é a minha província. Mas tão portuguesa como a Beira Baixa eram as outras todas. Portanto, o júri resolveu, as outras todas ficaram em segundo. E aqui
no Algarve, quem concorreu foi Alte. Alte, nessa altura, não tinha nada de especial. Bom, mas concorreu, quis ganhar, foi toda pintada, arranjada, embonecada, as velhas tradições foram ressuscitadas e quem hoje vier a Alte encontra logo à entrada da aldeia esta expressão curiosa: Alte, aldeia cultural. Aldeia cultural porque aqui se respeita e preserva a cultura do povo. Olhem, nessa altura criou-se um rancho folclórico em 38. Ainda hoje existe o respeito da aldeia por si próprio, a preservação das suas tradições, todos os seus monumentos, todas as suas fachadas, aqui é amorosamente conservado. E tudo isso nasceu do concurso de 1938. Estou a falar nisso porque acho que está outra vez a fazer falta um concurso assim. Não digo a aldeia mais portuguesa, mas vamos fazer a aldeia mais aldeia. Vamos fazer a aldeia mais bem organizada. Vamos fazer a aldeia mais musical. Vamos fazer a aldeia mais florida. Se de 5 em 5 anos houvesse concursos assim, mobilizando o país inteiro, então sim, então talvez Portugal continuasse a ser mais português. Mas eu não queria sair de Alte sem lhes mostrar uma coisa que me parece extremamente interessante. Tenho junto de mim um habitante de Alte, o Sr. José Saturnino. Já viram que o Sr. José Saturnino está aqui diante de uma banca de sapateiro. Ele teve a elegância e a grandeza de não querer despir o avental de sapateiro enquanto pousava para a câmara, porque me disse: isto é o que eu sou e eu não quero parecer outra coisa. Acho que isto é que é ser grande, cada um querer ser aquilo que realmente é. Ora bem, o que tem o Sr. José Saturnino de espantoso é isto. Ele começou esta pequena loja de compor sapatos, mas começou a interessar-se muito pelo passado. Tem aqui uma bota, isto é a mais antiga bota, é o tipo da bota mais antiga que se usa no Alentejo. Quando se faziam estas botas, o trabalho de fazer uma bota era muito difícil, era preciso ligar os pulsos. Vou pedir ao Sr. José Saturnino que ponha os manitos com que se trabalhava há 100 anos. Isto é um sapateiro de há 100 anos. A bota era posta assim. Mas não é só os manipos que ele conserva. Aqui na sua casa, nos vários andares que foi adquirindo, conseguiu reunir um acervo de perto de 3.000 peças de um passado que se está a perder. Isto, por exemplo, é uma funda como a que se usava aqui desde o Neolítico, sabemos isso. Tinha aqui a pedra, os pastores brandiam isto com uma grande força e depois largavam esta peça e a pedra partia com a força de uma bala. Aliás, bala vem exatamente disto. É que os homens das Baleares eram particularmente peritos no lançamento da funda. Bom, mas toda a casa está cheia de recordações do passado. O Sr. José Saturnino tem, por exemplo, lá em cima, umas pulseiras de rapariga da época do bronze. Aquilo tem 4.000 anos. Eu vou pedir à Câmara que dê uma rápida visita pelos tesouros de coisas antigas que há aqui na loja de Mestre José Saturnino.
muitos outros lugares para ver, mas eu não queria deixar de fazer uma referência aqui a este ponto, que é a Fonte da Benémola. Isto fica na freguesia da Querença. É uma freguesia famosa por se comer lá muito bem e por ter águas muito boas. É tão famosa, que naquelas memórias paroquiais que o Marquês de Pombal mandou fazer a todos os párocos, depois do terremoto, ele deu ordem para todos os párocos descreverem lá a sua paróquia, dizerem o que é que lá havia de notável. Bom, e aqui o Parco de Querença diz que o que havia de notável era um homem que tinha morrido no ano anterior, que era o Simão. O Simão tinha morrido com 116 anos. Bom, isso acontece. Mas tinha enviuvado e tinha casado pela segunda vez aos 110. E aos 111, a mulher com quem casou teve um filho. Bom, o padre que dava a informação dizia que era filho dele. Deus faz milagres, Deus faz milagres. Outro milagre era aqui nesta fonte. No São João, antes de nascer do sol, vinha toda a gente das aldeias aqui, mergulhava nesta água e isto curava todas as doenças da pele. Bom, agora acho que até o tomar banho é proibido. Isto é um dos tais parques naturais, também faz parte da tal Natura 2000 e faz parte da grande porção do Algarve onde tudo é proibido.